Um anjo e uma súcubo entram em um bar. Restise. Clint estava bebendo, isso não era incomum. Ele gostava de uma cerveja ocasional como a maioria dos soldados jovens, ele também gostava com quem estava bebendo. Brian Blau sentou-se em frente a ele. E um homem mais jovem, um de cerca de 13 anos, sentou-se ao lado de Brian, um garoto que Clint conhecia como Alden, mas sobre o qual ele sabia pouco mais do que seu nome. Clint geralmente era todo profissional, e aproveitar uma cerveja casual não importava, e seus olhos estavam sempre claros e atentos. No entanto, não dessa vez. Dessa vez, seus olhos estavam carrancudos e ele não tinha muita certeza do que fazer. Além disso, essa era sua terceira cerveja em 30 minutos. Eu sou um inútil, droga. Ele disse com uma voz carregada de cerveja e mal-humorada. Brian e Alden beberam em silêncio. Nenhum dos dois escolheu discutir o ponto. Eles beberam juntos, então enxugaram seus rostos em seus braços e bateram suas canecas no chão. Olha, eu entendo o que você está dizendo. Quer dizer, eu meio entendo o que você está dizendo. A princesa tem poder agora, ela não precisa de proteção, mas isso não é uma coisa boa. Brian perguntou, agora você não precisa temer por ela nunca mais. Ninguém fora do rei feiticeiro e seu círculo interno é uma ameaça para ela. Ela estará segura para sempre. Não é isso que você quer? Sua voz estava duvidosa enquanto ele falava, como se ele não conseguisse entender bem o problema. Sim, acrescentou Alden, você finalmente pode fazer coisas, e ninguém que se importe o suficiente para dizer isso pode dizer não. Clint olhou para sua caneca, acho que é verdade, mas eu sou o guarda-costas da princesa Renner, fui treinado para isso e nada mais, é tudo o que sei fazer, e agora não posso fazer nada por ela. Como posso merecer ficar ao lado dela, se sou eu quem precisa de proteção? Ele perguntou com frustração enquanto tomava outro gole de sua caneca, se eu não sou. Como você chamou isso? Ele olhou para Brian. Escudo de carne. Ele disse sem rodeios enquanto levantava sua caneca para pedir outra. Sim, o escudo de carne dela. O que diabos eu sou agora? Clint perguntou, você me diz, porque eu não sei. Isso não significa que você pode ser o que quiser. Alden falou arrastado enquanto seus olhos começaram a ficar vidrados. O quê? Clint perguntou. Bem, você não pode fazer essa coisa, então agora você pode tentar qualquer coisa. Alden falou arrastado novamente. Brian deu de ombros, o garoto está um pouco bêbado, mas ele tem razão, olha, tudo o que você quer é estar ao lado da sua princesa, certo? Então, se você não é mais o guerreiro dela, seja outra coisa. Mas o quê? Clint disse enquanto terminava sua caneca, sua voz soava perdida, até mesmo derrotada. Brian deu de ombros novamente enquanto Alden se inclinava para a frente e começava a roncar na mesa. Como eu saberia? Eu só segurei uma espada, nunca segurei um coração antes. Tudo o que posso dizer é que se uma coisa não estiver funcionando, faça outra coisa que o torne valioso. Se você não sente que tem algo a oferecer a ela como você é, então encontre algo novo sobre si mesmo e ofereça isso. E se você não consegue encontrar algo novo sobre si mesmo, então faça algo novo de si mesmo. Como faço isso? Clint perguntou, perplexo com o conselho estranho vindo de seu mentor de cabelos azuis. Como você conseguiu melhorar com a espada? Brian perguntou enquanto o garçom enchia sua caneca. Ele sorriu encantadoramente para o garçom, uma ruiva de seios grandes que sorriu de volta. Ela tinha um rosto sardento e rebolava os quadris a cada passo para longe, mantendo os olhos de Brian nela até que ela desapareceu na sala dos fundos. Clint desviou o olhar da garota da taverna e olhou para sua caneca agora vazia, que ele não havia enchido novamente. Ei, Brian disse, pare de olhar para o topo dessa caneca como se você fosse encontrar a resposta em algum lugar no fundo. Você pratica, tenta algo que nunca fez antes e então rala toda a porcaria até se tornar um mestre. Não deveria te incomodar fazer isso. Você nunca teve talento com a espada, e trabalhou duro nisso. Então, em vez disso, tente algo completamente novo e se aplique da mesma forma. Clint realmente sorriu ao ouvir isso. Ele não olhou para cima, mas um sorriso se formou. A verdade é que a melhor coisa que você pode fazer é tentar fazer a vida dela feliz. Eu estive perto de vocês dois o suficiente para saber que você está apaixonado por ela. E ela te ama, não há nada no caminho agora. Você pode se casar com ela e apenas fazê-la feliz. Faça disso sua habilidade.
Bren disse firmemente: aceite a mudança, e vá abraçá-la. Sua voz era quase autoritária, e fez Clint se sentar e prestar atenção. Talvez você esteja certo, Bren. Clint disse: obrigado pelo conselho. Sempre que quiser. Bren disse: odeio perguntar isso, mas você poderia levar Alden para o quarto dele antes de ir? Tenho uma nova amiga para fazer. Ele disse com um sorriso maroto na direção da garçonete ruiva próxima. Claro. Clint disse sem mais comentários, e com uma pequena ajuda de Bren, ele colocou Alden sobre seu ombro. Carregá-lo depois disso foi relativamente fácil, e quando ele voltou para baixo depois de deixar Alden, Bren estava caminhando em direção às escadas com a mulher em seu braço. Nazarick. Henner estava andando de um lado para o outro em seu quarto dentro da tumba. Ela tinha recebido alojamentos lá para trabalhar ou descansar em privacidade no dia após sua elevação, mas até este momento ela não os tinha usado. Essa não foi a única primeira vez para ela. Ela não costumava andar de um lado para o outro. Ela geralmente era propensa à quietude em seus momentos de pensamento. Ela só andava de um lado para o outro quando estava ansiosa. Esta foi uma descoberta bastante recente. Por quê? Até agora, Henner não ficava ansiosa. Pelo menos não antes disso. O momento de sua alegre revelação de sua elevação pelo Rei Feiticeiro tinha sido um dos momentos mais felizes de sua vida até aquele momento, mas nos últimos dias, ele apresentou seus próprios problemas. Clint tinha ficado muito feliz e orgulhoso dela no início. Se fosse possível, sua adoração por sua senhora tinha se tornado ainda maior. No entanto, quando ele percebeu que ela tinha força, velocidade e poder muito além de qualquer coisa que ele jamais teria para si. Mesmo, ele ficou taciturno, ele ainda andava com ela para todos os lugares, ele ainda olhava para ela com aqueles olhos de adoração, mas ela tinha certeza de que isso estava corroendo. Normalmente ela contemplaria calmamente os assuntos em seus aposentos em Restise, mas para a privacidade absoluta daqueles de sua casa, não havia lugar melhor do que o túmulo de seu mestre. Ela pensou no assunto, e sem pensar, saiu pela porta, seguindo o curso do chão. Instintivamente, ela deixou suas asas aparecerem atrás dela e seu corpo brilhou em um branco etéreo. Suas pupilas desapareceram sob um brilho semelhante enquanto o arcanjo Henner caminhava pelos corredores do Deus da não-vida. Ela revirava as coisas na cabeça, era desconfortável para ela, precisamente porque ela tinha que pensar como um humano normal, e um homem, nada menos. O primeiro era difícil o suficiente, o último, um quase mistério. Isso a consumia tanto que ela estava a uma dúzia de passos do corredor de sua última curva distraída antes de ver a guardiã supervisora. Albedo a viu primeiro, e parou no corredor até que Henner se aproximasse. Henner. Ela disse firmemente, e a demonia cortou o devaneio do arcanjo. Olá Lady Albedo, perdoe meu silêncio, estou preocupada com algo relacionado ao meu cachorrinho. Henner disse calmamente. Algo assim? Albedo perguntou pensativamente, ande comigo. Ela disse, e não era um pedido. Henner girou nos calcanhares e começou a andar no lado esquerdo da súcubo. O que te incomoda? Albedo perguntou sem rodeios, era uma pergunta bem direta, não dava espaço para a arcanjo loira se esquivar, ela abaixou o olhar infeliz. Tenho várias preocupações, coisas que não sei bem como responder. Isso requer uma forma de pensar com a qual não estou familiarizada. Ela respondeu à sua supervisora. Então comece do começo. Albedo disse, com um pouco mais de paciência na voz. Henner então relatou os eventos que imediatamente se seguiram à sua transformação e o desenvolvimento gradual da infelicidade de Clint. Ele já te viu como mulher? Perguntou Albedo. A boca de Henner se curvou para baixo em uma carranca. Esse é meu outro problema. Eu sei tudo sobre como fazer essas coisas com um homem, mas eu nunca as fiz. Meu cachorrinho sempre adorou minha inocência, mesmo que ele estivesse errado sobre a maior parte dela. Revelar meu desejo dessa forma pode prejudicar sua visão de quem eu sou, se ele olhar para mim sem aqueles olhos maravilhosos, encantadores e adoradores, eu simplesmente não conseguiria suportar. Albedo virou uma esquina e Henner permaneceu ao seu lado. Enquanto Albedo caminhava com os braços balançando para frente e para trás em passos confiantes, Henner, em seu estado perturbado, caminhava com as mãos cruzadas na frente do corpo, uma esfregando suavemente a outra como se isso pudesse limpar a ansiedade de seu corpo.
Albedo deixou o silêncio pairar por um tempo e perguntou: Você já pensou em capturá-la? O quê? Renner perguntou, atordoado. Você é a senhora dele, não é? Você o quer, e você até sabe que ele te quer, simplesmente ordene a ele, tome-o. Ela disse: Desejo e amor são batalhas não vencidas pelos tímidos, você deve ser ousada e agarrar o que você deseja para que não haja dúvidas de sua intenção. Os olhos brancos e brilhantes de Renner não conseguiam mais mostrar a expressão de antes, não enquanto ela andava na forma de um arcanjo, mas se pudessem mostrar alguma coisa, teriam demonstrado descrença diante da sugestão de que ela empreendesse uma ação tão ousada. Albedo parou em uma grande porta dupla, entre: Você já esteve aqui antes? Ela perguntou. Renner balançou a cabeça, ainda sem palavras. Este é o Nazarick Bar, temos tudo que vale a pena ter. E se não vale a pena ter, não queremos, mas francamente provavelmente temos de qualquer maneira. Os Supremos eram muito, muito completos sobre esse assunto. Ela disse com orgulho óbvio em seus criadores divinos. Renner olhou ao redor, as mesas eram abundantes, mas a ocupação era muito leve, havia um pequeno pinguim bebendo no próprio bar, em outra mesa duas das empregadas de batalha das Pleiades estavam dividindo uma bebida de um único copo enorme. Ela as reconheceu das fotos que tinha visto como em Thomas Solution, enquanto em outro canto próximo estava sentada uma demonia familiar de pele dourada que estava lendo um livro, bebendo de um copo grande que continha uma mistura congelada vermelha brilhante. Ninguém prestou atenção às novas entradas na sala. Albedo reprimiu um sorriso irônico. Não fazia muito tempo que ela teria aproveitado qualquer oportunidade para degradar ou assustar a Irene só para lembrá-la de seu lugar ou para puni-la por ter ousado se oferecer ao Lord Ains nos anos anteriores, e invadir sua casa mais tarde. Agora, no entanto, os dois tinham um relacionamento mais amigável. Em grande parte porque há muito tempo havia se tornado óbvio para Súcubo que ela havia se apaixonado por Demiurgo. Também, ajudou que a demonia tivesse dado seu endosso particular ao Albedo de que ela, e não a lampreia de peito chato, deveria ser a primeira esposa do rei feiticeiro e a primeira a gerar seu filho. Então, agora, quando eles se aproximaram da mesa, ela não gritou com a demonia e exigiu sua súplica. Em vez disso, ela disse olá para quebrar o silêncio causado por estar encantada com o que quer que estivesse lendo. A resposta foi imediata. Vanessa fechou seu livro e o colocou de lado. Lady Albedo, Lady Renner. Ela disse calorosamente e gesticulou para os assentos em sua mesa. É um prazer vê-la hoje. Vanessa disse, seus olhos cinza tempestade não tinham o mesmo brilho do arcanjo de olhos brancos ou o brilho artístico da súcubo, mas eram claros e inteligentes e revelavam um tipo de astúcia crua que estava constantemente sendo refinada. Albedo olhou para o livro. Quem é o juiz de? Albedo perguntou. Vanessa sorriu, uma figura de um país antigo do primeiro mundo que era habilidosa em resolver mistérios. Parece que eu tenho uma queda por esse tipo de coisa. Seu sorriso cheio de dentes, cheio de presas como estava, traía amplo entusiasmo. Entendo, contanto que você faça seu trabalho no resto do tempo. Albedo deu de ombros com desdém. Não gosta de mistérios, Lady Albedo? Perguntou Renner. Albedo balançou a cabeça. Prefiro lidar com os problemas diretamente e acabar logo com eles. Mistérios envolvem muito trabalho extra para o mesmo resultado. Para mim eles são como caixas de quebra-cabeça, agradáveis de mexer e resolver, sabendo que sempre há uma solução, é só uma questão de encontrá-la. Renner sorriu levemente, os pequenos cantos de sua boca se erguendo para a demonia que estava sentada em frente aos dois guardiões. Vanessa deu um pequeno sorriso em troca. Eu vejo da mesma forma, embora eu vá acrescentar que eu gosto bastante da maneira como a astúcia é empregada. Isso me lembra da maneira como eu destruí Astraca e tudo que ele amava e valorizava. Ele nunca deveria ter me tocado, nunca. Ela disse, uma pitada de raiva subindo ao seu rosto enquanto um relâmpago brilhava em olhos cinza tempestade. Mas agora você o tem. Renner a lembrou, e os olhos de Vanessa brilharam. Sim, gostaria de saber quando ficarei satisfeita com ele. A demonia disse distraidamente. Talvez quando não restar mais nada do homem que ele era. Albedo ofereceu pensativamente enquanto um garçom se aproximava e anotava os pedidos. O que você quer dizer, Lady Albedo? Vanessa perguntou, inclinando a cabeça para o lado com curiosidade enquanto tomava um gole de sua bebida.
Ele era um rei, um homem orgulhoso, um nobre, ele conseguiu tudo o que sempre quis, é parte do motivo pelo qual ele odiava você, porque você negou a ele algo que ele queria. Albedo explicou pacientemente, quando você o transformou em uma mera besta, um escravo patético e babando que lamberia as solas dos seus pés depois de andar por um campo de gado que comeu algo que não deveria. Quando ele lamberá com um sorriso e agradecerá pelo privilégio para que você não o machuque novamente, e todo o seu senso de identidade for jogado fora como lixo, então talvez você considere terminar com ele. Albedo disse, estendendo a mão um momento depois para pegar um copo do garçom. Renner fez o mesmo e entrou na conversa. Eu nunca senti um ódio real como esse. Havia aqueles que eu queria matar, geralmente aqueles que criticavam meu cachorrinho. Qualquer um que o insultasse, eles tinham que morrer, eles tinham que morrer. Sua voz ficou fria e distante, e então ela voltou ao presente, mas foi uma coisa superficial. Eles cruzaram uma linha e não puderam voltar, então eu os exterminei, um por um, colocando-os do lado de Philip para que pudessem ser mortos facilmente mais tarde, ou simplesmente mandando-os assassinar depois do fato. Eu me pergunto como é sentir o mesmo tipo de ódio visceral de um demônio. Ela questionou preguiçosamente. Ótimo. Albedo e Vanessa disseram em uníssono, antes de compartilharem uma leve risada. Eu diria que nós duas concordamos, há um componente inebriante na raiva e na fúria que transborda, impulsionando a ação e a vingança. Eu também senti isso quando era humana, só não tinha o poder de que precisava para agir, agora sinto outras coisas, como tenho certeza de que você sente, Lady Albedo. Vanessa inclinou a cabeça respeitosamente para o rosto vaidoso da súcubo. Mas você não está aqui por ódio, está? Vanessa perguntou a Renner com uma franqueza que lembrou a arcanjo de cabelos dourados da guardiã supervisora. Ela fez uma nota mental para descobrir se isso era apenas uma coincidência ou se franqueza era uma característica de demônios ou demoníacas em geral. Não, mas como você? Renner começou. Quando foi Lady Albedo quem chamou minha atenção, normalmente deveria ter sido subordinado a interromper o silêncio alheio, mas você estava tão perdido em pensamentos que ela mesma fez isso. Vanessa disse com uma voz inexpressiva. Acontece que os arcanjos podiam corar, e o brilho suave e branco do rosto dela ficava quase rosa quando isso acontecia. Peço desculpas por minha falta de atenção, Lady Albedo, eu estava muito entretida na minha leitura. Vanessa disse humildemente enquanto olhava para baixo. Também peço desculpas por fazer você fazer o que eu deveria ter feito. Renner disse, olhando para os próprios pés, envergonhada. Está tudo bem. Albedo revirou os olhos. Os Supremos sempre disseram que não há classificação em um bar. Eles eram muito sábios. Vanessa disse sabiamente, e tomou um longo gole de seu copo. Então por que você está realmente aqui? A Irínia perguntou. Ela está preocupada com a afeição e a infelicidade geral de seu cachorrinho. Albedo disse, bebidas geralmente relaxam alguém, e não há lugar melhor para isso do que este lugar aqui. Entendo. Posso presumir que você deu algum conselho importante sobre esse assunto, Lady Albedo? Vanessa perguntou pensativa. Eu disse a ela que ela deveria simplesmente capturá-lo, corajosamente, ela o governa, ela pode comandá-lo, e deve fazê-lo. Albedo respondeu confiantemente. Vanessa franziu o senho levemente enquanto pensava nisso. Lady Albedo, posso oferecer uma opinião divergente? Vanessa perguntou gentilmente. Prossiga. Albedo disse enquanto começava a beber. Imagino que vocês duas sejam virgens. Vanessa disse, fazendo com que ambas as mulheres simultaneamente engasgassem e vomitassem suas bebidas em surpresa com o que a fúria havia dito. Elas tossiram e bateram no peito em surpresa. Vanessa manteve seu olhar imperturbável. Estou certa, não estou? Ela perguntou. O Sr. Ains é o único para mim, então até que ele me chame para ir para sua cama. Albedo parou de falar. Eu tive que interpretar a princesa pura e perfeita a minha vida toda, então. Renner então parou de falar. Vanessa riu um pouco e então balançou a cabeça. Eu não estou julgando nenhuma de vocês, todo mundo começa virgem. Ela disse consoladoramente, eu, no entanto, provavelmente tive mais experiência com homens do que qualquer um na tumba. Ela fez uma pausa e um olhar de ódio e raiva cruzou seu rosto. Nem tudo isso era desejado, mas eles estão todos mortos agora, de qualquer forma,
Mesmo considerando apenas o meu tempo escolhido nos braços de amantes, eu ainda saberia muito. Seduzir um homem que é inocente nos modos e corpos de mulheres não é o mesmo que seduzir alguém que é cheio de conhecimento e que está confortável com seus desejos e em abraçá-los. Ela fez uma pausa e colocou sua bebida de lado, então apoiou a cabeça na mão enquanto apoiava o braço no cotovelo sobre a mesa e olhou diretamente para Arcanjo de olhos brancos. Seu filhote, como você os chama, é ainda mais inocente do que você. Ataque e agarre-o. Ele irá murchar com o turbilhão de seus pensamentos. Comande-o, mesmo que ele tente obedecer, seu corpo irá falhar com ele, e portanto, com você, tal vergonha o machucaria muito, e não menos a você. Vanessa alertou com a voz sábia de uma veterana. O que eu faço então? Renner perguntou, perdida. Você o conduz pelo caminho do jardim, passo a passo gentil, você o corteja para a luxúria e o desejo, você abre os olhos dele até que ele não consiga pensar em mais nada além de você em seus braços e ele tenha criado coragem para atraí-la para eles. Então você o inicia nos caminhos dos homens e mulheres sob a cobertura da escuridão, centímetro por centímetro, pouco a pouco, você garante que ele esteja tão confortável com seus desejos quanto você. Vanessa disse enfaticamente. Como faço isso? Renner perguntou, exasperada, enquanto Albedo observava fascinado. Vanessa sorriu. Tudo começa com um toque. Ela disse, e colocou uma mão carinhosa no braço da Arcanjo, que era suave e atraente, e que enviou um choque através da Arcanjo que ela não conseguia nem ignorar.